Moses Valad, bem-vindos ao meu canal Holograma Histórico, episódio 27. Moisés era Akenaton, o profeta perdido dos Anunnaki. E o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Mas quem era esse Senhor? E se Moisés não fosse apenas um profeta, mas um faraó renegado, um descendente dos deuses estelares conhecidos como Anunnaki? Neste episódio, vamos investigar 15 capítulos que revelam a face oculta de Moisés e sua verdadeira ligação com o Egito, com os Anunnaki e com o próprio destino da humanidade. Capítulo 1. A origem egípcia de Moisés. A história de Moisés começa no silêncio das águas do Nilo. Um bebê posto dentro de um cesto de junco, carregado pela correnteza e milagrosamente encontrado pela filha do faraó. A história que conhecemos começa com um resgate, mas o que muitos ignoram ou preferem ignorar é que esse menino hebreu cresceu dentro do palácio real do Egito, educado nas melhores escolas, treinado nas artes da guerra e, principalmente, iniciado nos segredos espirituais e esotéricos da corte faraônica. A Bíblia omite detalhes essenciais, mas fontes egípcias, registros históricos alternativos e tradições orais apontam para algo muito maior. Moisés não era um forasteiro entre egípcios, ele era um deles. Agora, vamos parar um momento e pensar. O faraó Akenaton também teve uma formação real. Também viveu cercado por rituais sagrados, conhecimento oculto e doutrinas que uniam política, religião e astronomia. E assim como Moisés, Akenaton também desafiou o sistema. Ambos romperam com a tradição politeísta. Ambos pregaram a existência de um único Deus. Ambos rejeitaram os cultos sacerdotais dominantes. Ambos causaram rupturas internas que abalaram a estrutura de suas nações. E o mais intrigante, ambos desaparecem dos registros históricos de maneira abrupta, misteriosa, quase como se tivessem sido apagados. Coincidência? Ou um caso clássico de duplicidade de identidades? E mais, o nome Moisés, ou Mose, não era incomum no Egito. Na verdade, aparecem diversos nomes de faraós, como Tutmose, Ahmose, Ramose. O sufixo Mose significa literalmente nascido de. Mas de quem? A Bíblia afirma que Moisés foi tirado das águas. Mas na linguagem esotérica egípcia, água também é símbolo de conhecimento oculto, de iniciação. Teria sido Moisés iniciado nos mistérios sagrados do Egito? Teria ele se tornado um sacerdote? Ou até mesmo um faraó disfarçado? Aqui entra a hipótese mais ousada e, ao mesmo tempo, mais lógica, que une os dois personagens em um só. Akenaton, o faraó herege, ao ser derrubado por revoltas internas e oposição sacerdotal, teria forjado a própria morte ou desaparecido voluntariamente. E, assumindo uma nova identidade, renasce como Moisés, o libertador dos hebreus. E não se esqueça, o Egito da época de Akenaton vivia uma profunda crise. O faraó havia rompido com os deuses antigos, fechado templos, destruído imagens. A elite teocrática estava em fúria. O país estava dividido. Qual a solução para um rei que já não tinha apoio? Sumir, recomeçar, fugir com um povo que o reverenciava, um povo marginalizado, que via nele um líder enviado dos céus. Assim nasce o Moisés bíblico, não como escravo libertado, mas como um ex-faraó caído, tentando reconstruir sua missão, agora sob a tutela de um Deus superior.
ou melhor dizendo, sob a orientação direta dos Anunnaki. A semelhança de trajetória entre Moisés e Akenaton não é apenas simbólica, é estrutural, é profunda, é impossível de ignorar. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar essas conexões e descobrir se o Deus que falava com Moisés no deserto era o mesmo Senhor estelar que guiava os faraós no passado. Prepare-se. A verdade pode ser mais antiga e mais cósmica do que jamais imaginamos. Capítulo 2. Akhenaton, o faraó herege. Se há um nome que causa desconforto entre os egiptólogos tradicionais, esse nome é Akhenaton. Filho do faraó Amenhotep III, Akhenaton assumiu o trono do Egito em um momento de grande estabilidade e riqueza. Mas o que ele fez com esse poder, ninguém esperava. Em um gesto radical, rompeu com milhares de anos de politeísmo. Fechou templos, silenciou sacerdotes e decretou que o Egito passaria a adorar somente um Deus. Esse Deus não tinha forma humana, não possuía corpo de animal, não empunhava cetros. Esse Deus era representado por um disco solar, Aton. Mas quem ou o que era Aton? Para a maioria dos estudiosos, Aton era uma metáfora, uma representação solar, uma tentativa filosófica de simplificar a religiosidade egípcia. Mas, segundo Zecharia Sitchin, essa explicação é superficial e perigosamente incompleta. Sitchin propõe que Aton não era um símbolo religioso, mas sim uma entidade tecnológica, um objeto real, visível no céu, capaz de emitir luz, calor e poder, capaz de flutuar, de se mover e de inspirar reverência, uma nave ou uma presença física Anunnaki. E Akhenaton sabia disso. Ele não estava propondo uma reforma espiritual, estava anunciando uma verdade, a presença direta dos deuses na Terra. Seu culto era literal. Ele não orava para um ser invisível. Ele adorava algo que via, que escutava e com quem talvez se comunicava. A mudança de capital para a cidade de Akhetaton, hoje conhecida como Amarna, também é reveladora. A cidade foi construída do zero, em tempo recorde, voltada para o culto exclusivo de Aton. Mas há algo estranho. Não há sinais de guerra, não há templos tradicionais, não há tumbas reais completas, como se aquela cidade tivesse sido construída para abrigar algo temporário, algo que não vinha da terra. Uma base, uma estação de pouso, um ponto de contato com os Anunnaki. As paredes dos templos de Amarna não mostram guerras, nem caçadas, nem cenas grandiosas de conquista. Mostram apenas o faraó e sua família, adorando o disco de luz no céu, e raios, sim, raios, com mãos humanas nas extremidades, tocando o rosto, a pele, a alma dos filhos de Akhenaton. A imagem é perturbadora e profundamente simbólica. Agora, pense comigo. Por que Akhenaton foi tão rapidamente rejeitado? Por que sua memória foi apagada com tanta violência? Por que seus templos foram destruídos? Suas estátuas esmagadas, seus nomes riscados da pedra? Porque Akhenaton sabia demais. Porque Akhenaton desafiou os deuses antigos. Porque Akhenaton trouxe à luz um segredo que a elite religiosa jamais aceitaria. Os deuses ainda estavam entre nós, mas não eram deuses, e sim seres vindos das estrelas. A elite egípcia, centrada no culto a Amon, não podia permitir que esse conhecimento se espalhasse. Eles não queriam um contato direto com os senhores do céu,
Eles queriam o poder da mediação, do controle espiritual, da intermediação divina. E Akhenaton havia destruído tudo isso. Ele cortou o intermediário, fez contato direto, e isso era imperdoável. Foi então que veio o colapso, a fuga, o exílio ou a ocultação total de sua identidade. E neste ponto, a história do faraó Akhenaton se dissolve e a de Moisés começa. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essa transição pode ter ocorrido e quem era Aton, na verdade. Um símbolo solar ou um emissário de Enlil? O facho de luz no céu pode não ter sido apenas fé. Pode ter sido presença física, real e alienígena. Capítulo 3. Moisés e o monoteísmo. Anunnaki. Ao conduzir os hebreus no deserto, Moisés não apresenta uma divindade amorosa, compreensiva ou pacífica. Pelo contrário, ele revela um Senhor com personalidade forte, ciumento, exigente, inflexível. Esse Senhor ordena, proíbe, pune e exige obediência absoluta. Ele se comunica por trovões, fogo e fumaça. Seu aparecimento provoca terremotos e sua presença exige isolamento. Ninguém pode vê-lo, nem tocá-lo, sob pena de morte imediata. Agora pare e pense. Isso soa como um Deus espiritual ou como uma entidade física, poderosa e tecnologicamente avançada? Nos relatos sumérios estudados por Zecharia Sitchin, esses elementos não são novos. Eles aparecem milhares de anos antes da Bíblia. Na Suméria, existe um Deus com essas mesmas características. Seu nome é Enlil. Enlil é o comandante militar dos Anunnaki, um ser de alto escalão, respeitado, temido e frequentemente associado à justiça severa, guerras, catástrofes e decretos inquestionáveis. Ele é descrito como impaciente, autoritário e muitas vezes cruel. É ele quem decide o destino das cidades. É ele quem envia dilúvios. É ele quem ordena castigos em massa. Agora veja, o Deus de Moisés, conhecido na Bíblia como Yahweh ou Yahvé, manifesta-se da mesma maneira. Seria este o mesmo Enlil, agora reaparecendo sob um novo nome e comandando um novo povo? Segundo Sitchin, após a partida oficial dos Anunnaki da Mesopotâmia, muitos deles mantiveram contato restrito com grupos humanos, e Enlil, ou seus descendentes, escolheram os hebreus para preservar sua linhagem e suas diretrizes. E mais, no momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai, ele desaparece por 40 dias, exatamente como os reis sumérios faziam quando subiam às montanhas dos deuses para receber ordens. E o que ele traz quando retorna? Não são apenas palavras, são leis, instruções, protocolos, um verdadeiro código de conduta que moldaria toda a civilização hebraica. Agora imagine, um povo recém-liberto da escravidão, sem estrutura, sem liderança, sendo reorganizado como uma sociedade militar e teocrática, com rígidas normas sanitárias, sociais e espirituais. Isso não é religião. Isso é engenharia social. A mesma que os Anunnaki usaram para construir as civilizações sumérias, acadianas e egípcias. Moisés seria, então, um novo emissário de Enlil, encarregado de reconstruir a presença Anunnaki na Terra, por meio de um povo disciplinado, isolado e fiel. E o monoteísmo não seria uma elevação espiritual, mas uma estratégia de comando, um único Deus, uma única autoridade, um único povo, um único propósito. E você, que assiste agora,
Já se perguntou por que o Deus da Bíblia é tão diferente do Pai amoroso pregado nas religiões atuais? Talvez porque não estamos falando da mesma entidade. O Senhor de Moisés pode ter sido um ser real, físico, presente, com conhecimento avançado, com aeronaves, com armas e com um plano claro para termos fundo. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essa presença se manifestava fisicamente e como ela moldava o comportamento dos hebreus. E vamos responder à pergunta que muitos evitam. O monoteísmo surgiu de uma iluminação divina ou de uma imposição alienígena? Capítulo 4. O Monte Sinai. Uma base. Anunnaki. O Monte Sinai. Para muitos, um local sagrado. Um ponto de contato direto entre Deus e o homem. Mas, e se esse monte for algo muito mais antigo e muito mais tecnológico? A Bíblia nos diz que Moisés subiu sozinho o Monte Sinai e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites, sem contato com ninguém, sem explicação. E quando ele desce, traz consigo 2 tábuas de pedra gravadas com leis que moldariam não apenas a religião hebraica, mas toda a civilização ocidental. Agora, pense com lógica. Por que 40 dias? Por que ninguém podia se aproximar da montanha? Por que raios, fumaça, trovões e tremores de terra envolviam o local? Segundo Zecharia Sitchin, essas manifestações não são espirituais, são tecnológicas. O Sinai, na visão de Sitchin, não era apenas uma montanha, era uma base Anunnaki, uma estação de comando, talvez um ponto de pouso e decolagem de naves. Vamos analisar os sinais. A Bíblia descreve que o topo da montanha estava sempre envolto em nuvens espessas e que, quando Deus descia, havia trovões, clarões e o som de trombetas crescentes. Ora, trombetas que aumentam de intensidade? Não seriam motores de propulsão? Ou o ruído vibracional de uma aeronave em descida vertical? O fogo que se espalhava no cume seria a descarga térmica de uma nave alienígena? As nuvens densas e fumaça, efeito direto da atmosfera sendo cortada por tecnologia de voo vertical? E mais, Moisés desaparece dentro da nuvem. Não é ele que sobe, é a nuvem que o envolve. E então ele desaparece. Essa descrição casa perfeitamente com os relatos sumérios de naves Anunnaki que pousavam nos lugares de aterrissagem sagrados, muitas vezes no topo de montanhas. E quando Moisés retorna, ele não está o mesmo. Seus olhos brilham, seu rosto está coberto. As pessoas têm medo de sua presença, como se ele tivesse sido transformado. Será que naquele período de 40 dias, Moisés entrou em uma nave? Será que ele passou por um processo de instrução, treinamento ou mesmo reprogramação genética? Estaria ele sob o comando direto de Enlil, o líder severo dos Anunnaki que desejava instaurar uma nova ordem entre os humanos? As leis que ele traz são inflexíveis. Comportam não apenas normas religiosas, mas também leis civis, sanitárias, sociais, jurídicas, militares. É um código completo. É um protocolo. Moisés, ao retornar, deixa de ser um líder tribal. Ele se torna o administrador de um povo em nome de uma entidade superior. Exatamente como os antigos reis sumérios, que governavam em nome de Anu ou por ordem de Enlil. O Sinai, então, não seria apenas um monte sagrado, mas sim uma central de comando orbital, um ponto de contato com os céus, uma zona proibida,
não por fé, mas por segurança tecnológica. E o que acontece quando Moisés vê o povo adorando o bezerro de ouro? Ele entra em fúria, destrói as tábuas, manda matar milhares. Por quê? Porque naquele momento, ele já não agia como homem. Ele agia como executor de uma vontade superior, a vontade de quem o instruiu lá no alto da montanha. O Monte Sinai talvez não seja apenas uma lembrança de fé, talvez seja o maior monumento à presença extraterrestre na Bíblia. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essa presença continuou a se manifestar durante os 40 anos no deserto, e o que realmente era o maná que alimentava o povo escolhido dos céus. Capítulo 5. A tecnologia do maná. Durante a longa travessia do deserto, sem plantações, sem caçadas, sem fontes estáveis de água ou alimento, o povo hebreu, liderado por Moisés, sobrevive. Mas como? A resposta está em uma substância misteriosa, desconhecida, sagrada e, ao mesmo tempo, extremamente prática: o maná. A Bíblia descreve o maná como uma espécie de pão fino, branco, que cobria o solo ao amanhecer. Era colhido em pequenas porções, não podia ser armazenado, apodrecia em poucas horas. E, ao nascer do sol, simplesmente evaporava. Esse alimento não crescia em árvores, não era colhido de planta alguma, não vinha de animais, ele aparecia do nada, todos os dias, na medida certa, e desaparecia com o calor do sol. Isso é milagre, ou sistema automatizado de distribuição alimentar? Zecharia Sitchin traz uma hipótese surpreendente. Segundo os registros sumérios e hebraicos antigos, existiam máquinas dos céus, objetos voadores ou estacionários, que eram capazes de sintetizar alimentos, água e até reagentes químicos, com base em programação. Essas máquinas, em hebraico, foram chamadas de máquinas do céu, ou, em outras tradições, de Kavod Elohim, a glória dos deuses. O maná seria então um produto artificial, um suplemento alimentar de origem tecnológica, fornecido diretamente pelos Anunnaki, mais especificamente por Enlil, que liderava o povo hebreu através de Moisés. Agora pense comigo. Você tem um grupo humano isolado no deserto, sem estrutura agrícola, sem caça, caminhando por semanas, e ainda assim, ele sobrevive com energia suficiente para marchar, carregar, construir e até guerrear. Qual seria a única explicação plausível? Suporte externo, tecnologia de sustentação. Nos paralelos sumérios, encontramos referências a grandes banquetes celestes e a alimentos da eternidade consumidos pelos próprios Anunnaki, substâncias com alto valor nutricional, capazes de sustentar o corpo por dias, produzidas em laboratórios ou em naves. O maná, portanto, pode ter sido uma versão adaptada dessa tecnologia alimentar, usada para manter vivos os escolhidos de Enlil durante a travessia do deserto. E por que ele sumia ao nascer do sol? A hipótese mais aceita entre estudiosos alternativos é que o maná tinha uma base molecular instável. Era sensível ao calor e à radiação solar. Ou, mais diretamente, era programado para se autodestruir após determinado período, impedindo o acúmulo e incentivando a disciplina coletiva na colheita. Ou seja, era um sistema de distribuição inteligente, limitado, controlado e vigiado. E mais, quando o povo reclama do maná pedindo carne,
codornizes aparecem aos milhares, em um fenômeno repentino, inusitado e quase impossível de explicar naturalmente. Novamente, intervenção externa? Uma liberação programada de aves criadas em cativeiro? Manipulação de padrões migratórios por ondas ou frequências? Se Moisés estava em contato com os Anunnaki, ele poderia requisitar recursos, pedir ajustes e até ser punido quando o povo se rebelava. Esse sistema de controle alimentar nos mostra que a travessia do deserto não foi apenas espiritual, foi uma experiência conduzida, monitorada e talvez até planejada como um experimento. Os hebreus não estavam apenas aprendendo a obedecer a Deus, eles estavam sendo treinados, condicionados e mantidos vivos por um sistema de suporte superior. O maná pode ter sido o elo físico entre o céu e a terra, a prova de que Moisés não estava sozinho e que os deuses, ou melhor dizendo, os senhores estelares, ainda estavam ali, assistindo, controlando e decidindo quem merecia viver. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essas manifestações se intensificam e o que realmente eram a coluna de fogo e a nuvem que guiava o povo hebreu. A jornada ainda está só começando. Capítulo 6. A coluna de fogo e a nuvem, durante os 40 anos de Êxodo, no silêncio do deserto, sob o céu estrelado. O povo hebreu era guiado por uma presença constante. Durante o dia, uma nuvem os acompanhava. Durante a noite, uma coluna de fogo iluminava seu caminho. Esses dois elementos, tão simbólicos para a fé, são frequentemente tratados como metáforas, sinais do Espírito Divino, presença invisível, conduzindo os justos. Mas, e se não fossem metáforas? E se fossem literalmente visíveis, materiais, tecnológicos? Nos textos antigos, a descrição é clara. A coluna de fogo se movia, parava, levantava acampamento com o povo e aparecia com luz intensa. A nuvem pairava sobre o acampamento, ocultava o cume do Monte Sinai e indicava a hora de avançar. Isso nos soa familiar? Para Zecaria Sitchin soa muito, porque nos antigos relatos sumérios, essas manifestações têm nome e função. São as naves dos Anunnaki, objetos voadores, que ao pousarem liberavam fumaça, tremores, sons intensos e clarões de energia. As nuvens que cobriam os céus não eram feitas apenas de vapor, mas de descargas de energia atmosférica. E a coluna de fogo não era um espírito, mas um foco de propulsão vertical. Tecnologia. Vamos ser diretos. Isso é, com todos os indícios, uma nave em operação ativa. Mais ainda, os hebreus não compreendiam essa tecnologia. Eles a viam como mágica, como presença divina. E por isso, a interpretavam com os recursos que tinham: religião, fé, mistério. Mas o comportamento da coluna de fogo é racional, programado, objetivo. Ela guiava, sim, mas também vigiava, protegia e punia. Em várias passagens bíblicas, o Senhor, manifestando-se por meio dessa presença, incendeia, destrói e fulmina com precisão. Seria esse o comportamento de uma divindade espiritual ou de uma nave equipada com armamento de energia direcionada? Nos textos de Sitchin, os Anunnaki possuíam veículos de transporte chamados Mu, Gir, ou celestiais radiantes. Eram pilotados por Ninurta, Utu, Inanna e, por vezes, por Enlil ou Enki. Eram máquinas com sistemas de voo vertical, impulsão por luz e blindagem térmica.
Seriam essas as colunas descritas na Bíblia? Se sim, então temos uma revelação importante. O povo hebreu estava sendo guiado diretamente por tecnologia dos deuses estelares. E Moisés era o único autorizado a se aproximar, a entrar, a receber instruções dentro da nuvem. Isso nos remete aos relatos sumérios de reis sacerdotes que entravam nas câmaras dos céus para consultar os deuses. Mais uma vez, a Bíblia parece esconder tecnologia sob a roupagem da fé, e cabe a nós decifrar os códigos. No próximo capítulo, vamos explorar outro mistério ainda mais inquietante. Quem era Moisés de fato? Seria ele apenas um homem ou algo mais? Um híbrido? Um ser ligado diretamente aos Anunnaki? Capítulo 7. Moisés, um híbrido Anunnaki? A Bíblia afirma que Moisés viveu até os 120 anos e, mesmo ao final da vida, sua visão não havia enfraquecido. Seu corpo ainda era vigoroso, sua mente extremamente lúcida. Mas será que estamos diante de um milagre? Ou de uma característica genética incomum? A longevidade por si só já levanta suspeitas, mas há algo mais intrigante. Moisés não era apenas longevo, ele era genial, um estrategista, um legislador, um diplomata, um líder político e espiritual com domínio sobre áreas complexas: medicina, engenharia, justiça, rituais, astrologia e guerra. De onde viria esse nível de sabedoria? Como um filho de escravos poderia dominar tanto conhecimento? A resposta pode estar no sangue, ou melhor, no DNA. Vamos voltar ao Egito, ao tempo de Akenaton. Este faraó, lembrado por sua revolução monoteísta, possuía feições fora do comum: crânio alongado, rosto afilado, mandíbula estreita, corpo andrógeno, braços longos, quadris largos. E essas características não são artísticas, foram registradas em múltiplas esculturas, afrescos e relevos, com padrões consistentes. Não eram alegorias, eram retratos. Akenaton era diferente. E o mais curioso, essas mesmas anomalias aparecem em outras figuras históricas de linhagem real, como os reis de Ur, da antiga Suméria. Seres com aparência híbrida, nem totalmente humanos, nem completamente divinos. Zecharia Sitchin aponta, em sua análise das tábuas sumérias, que os Anunnaki praticaram engenharia genética avançada. Eles criaram humanos a partir de sua própria essência e, ao longo do tempo, continuaram realizando cruzamentos seletivos. Esses descendentes, conhecidos como semideuses, reis sacerdotes ou Nuvuku, tinham habilidades cognitivas acima da média, expectativa de vida prolongada e, muitas vezes, conexão direta com os deuses. Agora, observe com atenção. Moisés, supostamente filho de hebreus oprimidos, é deixado no rio, mas acaba sendo criado dentro da família real egípcia. O que nos leva a uma hipótese ousada. E se Moisés não foi encontrado por acaso? E se ele já era parte de uma linhagem especial e foi inserido deliberadamente no palácio? Se ele fosse de fato Akenaton em outra identidade, como exploramos anteriormente, ou até mesmo filho direto de uma linhagem Anunnaki, sua longevidade, sabedoria e autoridade sobrenatural não seriam surpresa. Vamos considerar outro ponto. No momento em que Moisés desce do Monte Sinai, após seu contato direto com Deus, a Bíblia diz que seu rosto brilhava.
tanto que ele precisou cobri-lo com um véu. As pessoas tinham medo de olhar diretamente para ele. Esse fenômeno sugere exposição a uma radiação incomum, ou uma alteração energética, talvez a ativação de genes adormecidos. Em outros textos antigos, híbridos Anunnaki eram descritos como seres com aura luminosa, capazes de emitir luz natural, como se seus corpos fossem energizados por dentro. Moisés, então, pode ter sido um descendente direto dos deuses estelares. Talvez o último exemplar de uma linhagem criada especificamente para liderar, para governar, para ser ponte entre o céu e a terra. E é por isso que ele não foi apenas um profeta. Foi um legislador divino. Foi o condutor de um povo escolhido. Foi, talvez, o último dos híbridos operacionais. E você, que nos ouve agora, acredita que Moisés era inteiramente humano? Ou estaria ele carregando em seu sangue o código genético dos Anunnaki? No próximo capítulo, vamos explorar como as leis entregues por Moisés, conhecidas como os 10 Mandamentos e a Torá, espelham antigas diretrizes sumérias e Anunnaki. Prepare-se, porque o que chamamos de lei divina pode, na verdade, ser protocolo extraterrestre. Capítulo 8. Os Mandamentos e a Lei Anunnaki. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele carrega algo mais do que pedra. Ele carrega ordens, protocolos, leis, regras rígidas que ditam como o povo deve comer, como deve se vestir, como deve conviver, como deve se purificar e até como deve se comportar sexualmente. E aqui entra uma questão pouco falada, mas absolutamente essencial. De onde vieram essas leis? A Bíblia afirma que foram entregues por Deus. Mas que Deus? E por quê? Vamos aos fatos. As leis de Moisés cobrem 5 áreas principais, mas o curioso é que nenhuma dessas ideias era nova. Séculos antes de Moisés já existiam códigos semelhantes em Sumer, em Lagash, em Babilônia. Vamos por partes. 1. Código de Ur-Nammu, cerca de 2100 a.C., considerado o código legal mais antigo já encontrado. Inclui punições para assassinato, roubo, adultério e até orientação sobre impostos e pesos comerciais. 2. Leis de Lagash, ainda mais antigas, regulavam o uso da terra, a distribuição de água e regras sacerdotais. 3. Código de Hammurabi, cerca de 1750 a.C., mais de 280 artigos, inclui normas de convivência, justiça civil e moralidade sexual. Agora compare com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A semelhança é impressionante. O próprio conceito de olho por olho, dente por dente, tão associado à lei mosaica, vem diretamente de Hammurabi. Então, o que Moisés fez? Ele atualizou, reescreveu, reorganizou. Moisés foi talvez um copiador autorizado, um intermediário entre os registros Anunnaki da antiguidade e uma nova geração humana, o povo escolhido. E por que isso importa? Porque nos textos sumérios, especialmente nos registros de Nippur e Eridu, essas leis não eram criadas por homens. Eram entregues pelos deuses, os Anunnaki, mais precisamente, Enlil e seus descendentes. Eles estabeleciam as Me, ou ordens celestiais, códigos que regiam tudo, desde a agricultura até a fidelidade conjugal. Essas Me eram tratadas como objetos físicos, tônias de energia, placas sagradas, guardadas nos templos, consultadas pelos reis e transmitidas ao povo como verdade absoluta. Soa familiar?
Agora imagine, Moisés, em contato direto com os Anunnaki, recebe as mesmas ordens, os mesmos códigos, adaptados à realidade de seu povo. Mas por que adaptar? Porque os hebreus não eram sumérios. Não viviam em zigurates, nem conheciam a escrita cuneiforme. Eles precisavam de algo mais direto, mais simbólico, mais cerimonial. E Moisés entregou. O que chamamos de lei divina pode ser, na verdade, um protocolo extraterrestre, testado e comprovado por milhares de anos. E mais, a obsessão por pureza, por sacrifícios bem feitos, por restrições alimentares e sociais, indica controle. Controle do corpo, controle da mente, controle da tribo. Exatamente como os Anunnaki faziam com os reis e sacerdotes de Eridu e Ur. Moisés não estava criando um novo sistema. Ele estava apenas reinstalando um antigo. Agora, com novos seguidores, com novos soldados, com um novo rótulo, a vontade do Senhor. Mas quem era esse Senhor? Nós já começamos a entender. Nos próximos capítulos, vamos explorar como o próprio espaço ritual, o tabernáculo, era, na verdade, um dispositivo de contato cuidadosamente especificado para permitir a interação entre humanos e seres de fora. Capítulo 9. O culto do tabernáculo. Ritual Anunnaki. Após a entrega das leis, Moisés recebe uma segunda missão, tão sagrada quanto enigmática. Ele deve construir uma estrutura móvel, um espaço sagrado, chamado de tabernáculo. Mas isso não é apenas um altar ou uma tenda de oração. O tabernáculo é descrito com detalhamento técnico milimétrico, e dentro dele deve ser colocada a Arca da Aliança, um objeto sagrado, mas perigoso, capaz de matar instantaneamente qualquer um que o tocasse sem autorização. Agora, vamos analisar isso com calma. Quando Moisés recebe o projeto do tabernáculo, ele não o cria com base em inspiração espiritual. Ele recebe instruções detalhadas, tão precisas, que lembram um manual técnico. Cada cômodo, cada cortina, cada peça de mobiliário, tudo é descrito com orientação numérica e simbólica, como se o tabernáculo não fosse apenas um templo, mas sim uma máquina ritual ou uma estação de recepção energética. Zecharia Sitchin faz um paralelo direto entre o tabernáculo e os zigurates sumérios, as grandes torres escalonadas que funcionavam como templos, mas também como pontos de comunicação com os Anunnaki. Nos registros da antiga Eridu, por exemplo, os sacerdotes subiam aos níveis superiores para invocar os deuses e desciam com mensagens, leis e às vezes objetos brilhantes. A função era clara: contato, transmissão, energia. E agora olhe para o tabernáculo, dividido em 3 partes: pátio externo, santo lugar e o santo dos santos. Este último, isolado, coberto, proibido à maioria, permitido apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano. E o que havia lá dentro? A Arca da Aliança, um objeto com medidas exatas, feita de madeira, revestida com ouro puro, por dentro e por fora, com 2 querubins no topo, voltados um para o outro, com asas abertas. E o mais curioso, as varas para carregar a arca não podiam ser removidas. Por quê? Porque a arca, ao que tudo indica, emanava energia, perigosa, letal. Toque-a sem permissão e você morre. Entre no Santo dos Santos sem estar preparado e você cai
morto. Ora, isso não é típico de um objeto espiritual. Isso é típico de um artefato tecnológico de alta voltagem. A arca pode ter sido uma, e o tabernáculo inteiro funcionava como uma estrutura de contenção e amplificação. As cortinas não eram apenas decorativas, eram isolantes térmicos e eletromagnéticos. O altar de incenso pode ter sido um dispersor de íons, a bacia de bronze, um modulador vibracional, os pães da proposição, talvez ofertas bioenergéticas. Moisés estava construindo um templo ou reconstruindo uma estação de comando dos deuses. Mais uma vez, encontramos aqui o eco do passado sumério. Nos templos de Nippur e Sipar, sacerdotes mantinham contato com as esferas celestes por meio de rituais, cânticos, mas também dispositivos físicos. Sitchin afirma que os Anunnaki deixaram instruções para manter esses canais abertos, e Moisés, ao construir o tabernáculo, estava seguindo ordens não simbólicas, mas literalmente operacionais. Um povo em movimento, guiado por uma nave, alimentado por tecnologia e agora conectado a uma central energética móvel. O culto do tabernáculo não era apenas espiritual, era funcional. Ritual, sim, mas ritual com finalidade técnica. E a Arca da Aliança, guardada no núcleo do sistema, talvez ainda esteja ativa, em algum lugar, oculta, escondida, mas jamais esquecida. Nos próximos capítulos, vamos falar exclusivamente da Arca e de seus efeitos devastadores, suas descrições assustadoras e sua real origem. Prepare-se, porque o poder de Deus pode ser, na verdade, tecnologia avançada deixada pelos deuses das estrelas. Capítulo 10. A Arca da Aliança. Artefato estelar? A Arca da Aliança. Um dos artefatos mais enigmáticos, mais temidos e mais reverenciados de toda a história bíblica. Descrita como um baú sagrado, feito de madeira de acácia, revestido de ouro puro, por dentro e por fora. No topo, 2 querubins com asas abertas, voltados um para o outro, tocando suas extremidades, como se formassem um campo invisível entre si. Mas o que era de fato essa arca? A Bíblia nos diz que ela era carregada por varas isolantes, que ninguém podia tocá-la diretamente, que ela era guardada no local mais sagrado do tabernáculo, e que por diversas vezes ela matou quem ousou se aproximar, literalmente. Um exemplo famoso, Uzá, ao tentar segurar a arca para que ela não caísse, foi fulminado instantaneamente, não por castigo moral, mas por algo muito mais físico, energia. Segundo Zecaria Sitchin, a Arca da Aliança não era apenas um objeto simbólico, ela era um artefato tecnológico, possivelmente um capacitor de energia. Pense em um equipamento capaz de acumular carga elétrica em alta tensão, capaz de descarregar essa energia sob certas condições, capaz de gerar campos eletromagnéticos, emitir sinais ou até mesmo proteger seu conteúdo com força letal. A descrição se aproxima do funcionamento de uma arma defensiva ou de um transmissor de dados sensível. Talvez as duas coisas. E o ouro? O ouro não estava ali por acaso. O ouro é um condutor excepcional de energia elétrica. É usado até hoje em circuitos eletrônicos, satélites e sistemas de precisão tecnológica. A cobertura interna e externa da arca com ouro não era uma exigência ritualística, era uma necessidade funcional. Um tipo de isolamento, mas também
de amplificação de sinal. E os querubins? 2 seres alados voltados um para o outro, com asas estendidas. Uma imagem poética? Ou a representação simbólica de um campo de plasma? Ou um feixe de energia concentrada, gerado entre 2 polos? Sitchin sugere que a arca poderia ser uma cápsula deixada pelos Anunnaki, talvez contendo não apenas energia, mas dados, programações, códigos genéticos, ou até instrumentos de comunicação com seus comandantes interestelares. Agora, repare, a arca ia à frente dos hebreus nas batalhas, era carregada com respeito e terror. E quando posicionada no centro do acampamento, nenhum inimigo ousava atacar. Em Jericó, por exemplo, ela foi levada em círculo ao redor das muralhas durante 7 dias, e no 7º, as muralhas caíram, por vibração, por ressonância, por emissão de frequência, tecnologia aplicada como arma. Mais uma vez, o padrão se repete. O que chamamos de milagre pode ser apenas ciência incompreendida. A Arca da Aliança era tão poderosa que só podia ser acessada pelo sumo sacerdote, e ainda assim, apenas uma vez por ano, com trajes especiais, purificação ritual e cordas amarradas ao corpo, caso algo desse errado. Isso é símbolo ou protocolo de segurança. Moisés não apenas conhecia a arca, ele sabia como utilizá-la. Ele entendia seu funcionamento. E isso reforça a ideia de que ele havia recebido treinamento direto com os próprios Anunnaki. A Arca da Aliança pode ter sido o último vestígio físico de uma presença celestial ativa na Terra, uma relíquia tecnológica deixada como prova, como arma, ou como canal de comunicação interdimensional. E até hoje, ela está desaparecida, oculta, protegida, ou, quem sabe, ainda em funcionamento, em algum lugar do mundo. No próximo capítulo, vamos investigar a função dos sacrifícios exigidos por essa entidade superior. E por que Moisés e Arão insistiam tanto em rituais sangrentos, que, ao que tudo indica, alimentavam mais do que o espírito. Capítulo 11. Moisés e Arão, sacerdotes e alimentadores. Na tradição bíblica, Moisés e Arão são os pilares do sacerdócio hebreu. Um, o líder supremo, o outro, o sumo sacerdote. Ambos, os únicos com acesso direto à presença divina. Mas o que exatamente eles faziam em nome de Deus? A resposta está nos rituais, nos sacrifícios, nas oferendas diárias, detalhadamente descritas no livro de Levítico. E aqui está o ponto mais ignorado e mais explosivo. Esses sacrifícios envolviam carne, gordura, sangue. Sim, sangue, muito sangue. Bezerros, cordeiros, cabritos, pombos, todos abatidos com precisão, conforme ordens do próprio Senhor. A carne era queimada, a gordura era separada, o sangue era borrifado no altar, nas cortinas, até no próprio sacerdote. E tudo isso era feito como aroma agradável ao Senhor. Mas pare, pense, sinta. Um ser espiritual precisaria de gordura, de fumaça, de sangue quente? Ou estaríamos diante de algo mais físico, mais direto, mais material? Segundo os textos sumérios, especialmente os relatos de Eridu e Nippur, os Anunnaki exigiam oferendas regulares. Ali, os deuses eram descritos como entidades vivas, que se alimentavam de carne assada, óleos aromáticos e vapores gordurosos. As placas cuneiformes são claras. Os deuses aspiraram o aroma como moscas.
Nos rituais mais sagrados, os sacerdotes preparavam pratos específicos para os deuses. E esses alimentos eram deixados em câmaras seladas, câmaras onde ninguém podia entrar. Agora, olhe para o que Moisés e Arão faziam. O Senhor a consumia? Fisicamente? Ou por outro meio? Se considerarmos que esse Deus era uma presença Anunnaki, então sim, ele precisava ser alimentado. E Moisés e Arão eram mais do que sacerdotes. Eram operadores de manutenção, cuidadores de uma entidade física, mediadores entre um povo e um ser faminto. Não à toa, o sistema de sacrifícios era diário, em horários precisos, com ingredientes específicos. Pense em um protocolo alimentar, uma nutrição técnica, fornecida com disciplina e rigor, como se fosse um contrato. Alimente-me, e eu os protejo. Mas quando o povo se rebelava, quando deixava de obedecer, o Senhor respondia com pragas, com morte, com destruição. Coincidência? Ou uma reação natural de um ser que depende de suprimento? E mais, quando Arão constrói o bezerro de ouro durante a ausência de Moisés, a fúria divina se acende. Por quê? Porque ele tentou redirecionar a adoração e talvez redirecionar as oferendas, o alimento. Imagine isso como uma traição energética, uma tentativa de alimentar outro ser, outra divindade, outro receptor. O Deus de Moisés não aceitava competição, não queria adoração simbólica, queria sustento real. E os sacerdotes sabiam disso. Seguiam à risca os rituais, mantinham a presença divina saciada, para que o povo fosse protegido. Mas qual era o verdadeiro preço? Será que os hebreus foram libertados da escravidão no Egito apenas para se tornarem provedores energéticos de um ser estelar? E será que, ainda hoje, os descendentes desse sistema seguem alimentando um pacto que nunca foi totalmente encerrado? No próximo capítulo, vamos falar sobre a matéria mais cobiçada por todos os Anunnaki, o ouro. E por que Moisés exigia tanto dele, como se o destino do povo dependesse disso? Capítulo 12. O ouro, obsessão dos deuses. Durante o êxodo, no meio do deserto, sem cidades, sem moedas, sem comércio, Moisés faz um pedido, ou melhor, uma exigência. Ele ordena que todo o povo hebreu entregue seu ouro, brincos, colares, pulseiras, moedas, tudo. E esse ouro não seria usado para trocar por comida, nem para construir abrigos. Seria usado para fabricar objetos sagrados. Mas por quê? Qual a real necessidade de tanto ouro no meio do nada? Segundo a narrativa bíblica, o ouro era destinado à construção do tabernáculo, da arca da aliança, dos utensílios do culto, das vestes sacerdotais e de adornos rituais. Mas essa explicação não fecha, porque a quantidade de ouro mencionada nas Escrituras é enorme. Quilos e mais quilos de ouro puro, refinado, trabalhado, polido. Como isso foi possível? No deserto? E mais importante, por quê? É aqui que os textos sumérios decifrados por Zecharia Sitchin oferecem uma resposta que muda tudo. Segundo os registros da Suméria, os Anunnaki vieram à Terra em busca de ouro. Esse mineral precioso não era um símbolo de riqueza, era uma necessidade técnica. Eles utilizavam o ouro em pó, em partículas suspensas, para proteger a atmosfera de Nibiru, seu planeta de origem.
criavam uma camada de dispersão atmosférica com base em nanopartículas de ouro. Literalmente, um escudo planetário. E para isso, precisavam extrair ouro da Terra em larga escala, de forma sistemática. Essa foi, segundo Sitchin, a verdadeira razão da chegada dos Anunnaki. E agora, milênios depois, vemos Moisés exigindo o ouro de um povo nômade, não para comprar, mas para oferecer, para dedicar, para construir algo que, mais uma vez, parece muito mais tecnológico do que espiritual. A Arca da Aliança era inteiramente revestida com ouro. O propiciatório, a tampa da arca, era feito de ouro maciço. Os utensílios do tabernáculo também. Até os vestidos de Arão tinham fileiras e placas de ouro entre os tecidos. O ouro estava em tudo, e sempre com uma função direta, prática, como condutor, isolante, protetor. Agora, pense. Se Moisés estava seguindo instruções dos Anunnaki, mais precisamente de Enlil ou seus emissários, então o ouro não era apenas decoração, era matéria-prima. A extração, coleta e purificação do ouro pelos hebreus pode ter sido, na prática, uma operação de mineração assistida, disfarçada de culto, disfarçada de mandamento. Lembre-se, eles estavam no deserto, distantes da fiscalização egípcia, com liberdade total de movimentação e com um povo treinado, obediente e organizado. Seria esse o motivo pelo qual o Senhor os fez vagar por 40 anos? Não porque estavam perdidos, mas porque ainda não haviam terminado a coleta. E mais, ao construir o bezerro de ouro, um ato considerado blasfêmia, o povo é duramente punido. Por quê? Porque estavam usando o ouro errado, para o propósito errado, redirecionando um recurso essencial para um símbolo que não era autorizado. Isso não é apenas idolatria, é desvio de carga. Moisés age como um supervisor, um coordenador logístico, não de fé, mas de matéria de interesse dos deuses. E a pergunta que fica é: esse ouro foi oferecido apenas em rituais? Ou foi coletado e transferido para algum lugar? Uma nave? Um entreposto escondido? Ou um ponto de extração oculto no próprio deserto do Sinai? Mais uma vez, o que parece fé pode ser mineração disfarçada. No próximo capítulo, vamos mergulhar em outra figura misteriosa, Nefertiti, a esposa de Akenaton, uma mulher de beleza não humana e com um desaparecimento, no mínimo, suspeito. Capítulo 13. Nefertiti, emissária de Inanna, no centro da revolução de Akenaton, havia uma figura silenciosa, elegante, hipnotizante, Nefertiti, a rainha que, em egípcio, significa a bela chegou. Mas chegou de onde? Nefertiti é uma das mulheres mais enigmáticas da história do Egito. E talvez uma das menos compreendidas, representada com traços que desafiam a estética egípcia tradicional. Rosto alongado, pescoço elegante demais, proporções simétricas e estranhamente perfeitas. Seu busto, encontrado em Amarna, parece mais um modelo idealizado de uma raça superior do que de uma mulher comum. Mas sua beleza não é o mais impressionante, é o seu silêncio. Porque, de repente, Nefertiti desaparece, sem morte registrada, sem túmulo confirmado, sem sucessão clara. Uma rainha que reinava ao lado de um faraó revolucionário simplesmente some da história. Por quê? Vamos considerar a hipótese que muitos evitam. Nefertiti não era inteiramente humana. Se
Segundo Zecaria Sitchin, os Anunnaki possuíam representantes femininas poderosíssimas. A mais conhecida, Inanna, deusa da guerra, do amor, da fertilidade, mas também da manipulação genética, da influência política e do comando tático sobre regiões inteiras da Terra. Em Eridu e Lagash, há relatos de sacerdotisas treinadas por Inanna, com funções de intermediação entre os deuses e os humanos. Elas eram belas, misteriosas, autoritárias e muitas vezes não nasciam de pais humanos. Nefertiti poderia ter sido uma dessas emissárias, ou, mais ainda, poderia ser a própria Inanna, disfarçada, habitando um corpo humano, como já relatado em diversas culturas onde os deuses andavam entre os homens. Veja, ela surge do nada, casa-se com Akhenaton, assume posição de igual, participa dos cultos a Aton, tem acesso irrestrito à corte e depois desaparece. Há registros onde seu nome muda para Nefer-Nefer-Uaten e ela passa a reinar sozinha por um curto período. Mas logo depois, nada, sumiu. E agora, olhe para a trajetória de Akhenaton, ou como vimos, possivelmente, Moisés. Um faraó que rompe com os deuses antigos, implanta o culto ao disco solar, recebe instruções superiores e é, aparentemente, auxiliado por uma parceira de natureza em comum. Essa parceira pode ter sido a chave da transição, a força oculta por trás da revolução espiritual, a ponte entre Akhenaton e os deuses das estrelas. Inanna, segundo Sitchin, estava diretamente envolvida em disputas entre linhagens dos Anunnaki. Tinha autonomia, tecnologia e capacidade de se manifestar em forma física, como humana, híbrida ou até inteiramente divina. Se Nefertiti era sua agente, então tudo muda. Ela não era apenas rainha, era observadora, controladora, guardadora de protocolos. E, ao cumprir sua missão, retirou-se, voltando, talvez, para onde veio, ou então, assumindo outra identidade, em outra parte do mundo, com outro nome. A história de Nefertiti permanece um buraco na arqueologia, uma ausência gritante, que só pode ser preenchida quando abrimos a mente para o que os antigos sussurram nos registros proibidos. Ela veio com uma missão e partiu, deixando para trás a semente de algo muito maior. No próximo capítulo, vamos explorar quem eram os hebreus, sob a ótica de Sitchin. Seriam eles os herdeiros dos Enlilitas, os últimos seguidores diretos dos deuses guerreiros? Capítulo 14. Moisés, os hebreus e a aliança. Enlilita, até aqui, seguimos Moisés como personagem central, profeta, líder, mediador entre humanos e deuses, mas Moisés não agia sozinho. Ele era parte de algo maior, de um plano cuidadosamente traçado, por inteligências superiores, um plano de herança, de continuidade, de controle. E quem fazia parte desse plano? Os hebreus. Mas por que eles? Por que este povo, entre tantos outros da antiguidade, foi o único a ser guiado por colunas de fogo, alimentado por maná, instruído com leis severas e conduzido à chamada Terra Prometida? A resposta pode estar nos registros sumérios. Segundo Zecaria Sitchin, após milhares de anos de presença ativa na Terra, os Anunnaki iniciaram um processo de recuo estratégico. Mas antes de partirem, eles estabeleceram linhagens de continuidade, grupos humanos que manteriam seus ensinamentos.
seus códigos genéticos, sua cultura e sua dominação espiritual sobre o restante da humanidade. Enlil, o comandante Anunnaki associado à guerra, à lei e à ordem, precisava de um povo que carregasse sua bandeira, que obedecesse seus princípios, que zelasse por seus interesses, mesmo na sua ausência. E os hebreus foram escolhidos. Moisés não apenas guiava esse povo, ele organizou esse povo, condicionou esse povo, transformou um grupo tribal em uma nação teocrática militarizada, com valores, crenças e códigos que resistiriam por milênios. Essa não foi uma libertação, foi uma aliança. A chamada aliança com o Senhor, tantas vezes repetida nos textos bíblicos, não era apenas espiritual, era um contrato interdimensional. E esse contrato exigia, mas há mais. A chamada Terra Prometida, para onde os hebreus foram conduzidos após 40 anos no deserto, não era apenas uma recompensa, era um território estratégico, um local, segundo os mapas antigos, próximo às antigas bases Anunnaki na Mesopotâmia, no Líbano e na península do Sinai. Ali ficava. Será que os hebreus foram colocados ali para proteger esses locais, para mantê-los secretos, para impedir o acesso de outras civilizações? Seriam os hebreus os guardiões da herança de Enlil? Não como senhores, mas como protetores de um legado incompreendido. E isso explicaria sua trajetória de perseguição, resistência e sobrevivência. Eles foram moldados para isso, para durar, para manter viva uma missão. Moisés foi apenas o arquiteto inicial dessa estrutura. A planta veio de cima, de uma fonte que não se vê, mas que sempre esteve presente. A história hebraica não começa com Moisés, nem termina com ele. Ela é uma extensão da guerra entre os deuses, uma linha direta da linhagem de Enlil, contra todas as outras forças da terra. No próximo capítulo, vamos fechar essa jornada com a grande pergunta: Moisés era Akhenaton? E se sim, o que isso revela sobre sua real identidade, sua origem e sua missão final? Capítulo 15. Moisés. Era Akhenaton, a teoria suprema. Chegamos à grande pergunta, a mais ousada, a mais negada e, ao mesmo tempo, a mais perturbadora. Moisés e Akhenaton seriam a mesma pessoa? Para a maioria dos historiadores tradicionais, a resposta é simples: não. Eles apontam para diferenças cronológicas, registros separados, fontes distintas. Mas e se todas essas divergências forem, na verdade, pistas de uma operação de ocultamento? Vamos examinar os fatos, não pela lente da tradição acadêmica, mas com a frieza dos dados e a ousadia da mente desperta. Fato número 1. Akhenaton desaparece, literalmente, após sua revolução religiosa. Sua capital é abandonada, seus templos são destruídos, seu nome apagado das estelas, sua tumba jamais confirmada. É como se ele nunca tivesse existido. Fato número 2. Moisés surge logo depois, com origem egípcia, com educação palaciana, com ruptura religiosa monoteísta e com uma autoridade inexplicável sobre o povo hebreu e os fenômenos celestes. Coincidência ou continuidade? Agora, pense, se Akhenaton fosse um híbrido Anunnaki, como exploramos em capítulos anteriores, então sua longevidade, sua regeneração celular e sua capacidade de reinício seriam possíveis. Ele não precisaria obedecer às regras humanas de tempo, decadência e morte.
ele poderia forjar sua saída e ressurgir sob outra identidade. De Faraó a profeta, de herdeiro dos deuses a mensageiro do Senhor. Mas o padrão comportamental permanece. Agora junte as peças. Akhenaton some. Moisés aparece. Ambos com ligação direta com um poder celestial visível. Ambos conectados a um projeto maior. Ambos rodeados por silêncios e lacunas históricas. E há mais. O nome de Moisés, Moshe, em hebraico, não é um nome isolado. Como vimos, Mose era um sufixo egípcio comum, presente em nomes como Tutmose, Ramose, Amose. Significa filho de. Mas filho de quem? A Bíblia apenas diz que ele foi tirado das águas, mas no simbolismo egípcio, a água representa o conhecimento oculto, o reino dos deuses, a iniciação divina. Moisés, então, seria filho do conhecimento, filho dos deuses, filho de Atom. E Atom, como sabemos, não era apenas o disco solar. Era, segundo Sitchin, uma presença Anunnaki real, uma nave, um emissário, ou o próprio Enlil. Agora imagine, Akhenaton, após ser removido do trono, percebe que seu projeto não terminou. Ele precisa continuar, precisa levar sua missão adiante. Foge, adota novo nome, novo povo, nova narrativa. Mas mantém a essência, o objetivo e a conexão. Se essa teoria for verdadeira, então estamos diante de uma das maiores manipulações da história da humanidade. A figura do grande libertador hebreu seria, na verdade, o último faraó herege, rejeitado por seu povo original e transformado em líder de um novo povo escolhido. Uma migração de identidade, um transplante de missão, um recomeço supervisionado pelos próprios deuses. E você, que chegou até aqui, precisa se perguntar: quantos personagens da história antiga foram realmente o mesmo ser, com máscaras diferentes? Quantas figuras reverenciadas como profetas foram, na verdade, emissários biológicos dos deuses? E quantos episódios sagrados são, na verdade, operações cuidadosamente coordenadas pelos Anunnaki? A resposta não está apenas nos livros, está nas lacunas, nos silêncios, nas coincidências repetidas e na coragem de quem ousa questionar. Aqui é Francis Valade e você está no holograma histórico. Se este episódio te fez pensar, compartilhe, comente, investigue e prepare-se, porque o que vem por aí vai ainda mais longe. O último profeta dos deuses estelares, Moisés. Para uns, um simples libertador. Para outros, um enviado de Deus. Para nós, talvez, o último grande elo direto entre os deuses estelares e a humanidade. Sua história está marcada por milagres. Mas quando olhamos com atenção, percebemos tecnologia. Vemos engenharia genética. Percebemos uma missão codificada, orientada, guiada por inteligências que estavam acima do entendimento da época. Moisés não surgiu do acaso. Ele foi preparado, programado, posicionado, como peça central de um plano muito mais antigo e muito mais profundo. Talvez ele tenha sido Akhenaton, ou talvez ambos tenham sido o mesmo ser com duas faces, uma para o Egito, outra para Israel. Ambas a serviço dos Anunnaki. Se isso for verdade, então estamos falando de uma das maiores operações de transição de poder espiritual da história humana. A substituição dos templos por tabernáculos, dos deuses por um único Senhor,
do politeísmo por um monoteísmo alienígena. Agora a pergunta que fica é sua. Você acredita que Moisés era Akenaton? Acredita que a Bíblia guarda, sob camadas de alegoria, uma verdade interplanetária? Acredita que ainda hoje estamos seguindo ordens de seres que um dia vieram das estrelas? Comente abaixo. Compartilhe sua visão. Vamos investigar juntos, porque aqui a dúvida é só o começo. Até o próximo vídeo.